A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Oi, gente. Juntos mais uma vez, pela graça do Senhor nosso Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre estas duas palavras. Ainda agora. Ainda agora. Mas antes disso, se não é inscrito no canal, inscreva-se a partir de agora, acione o sininho, dê o seu like e se você gostar daquilo que ouviu, se você achar que foi importante para você, compartilhe com outras pessoas. Ainda agora. Eu acredito que uma das piores sensações que nós podemos ter na vida é aquela sensação de ter chegado atrasado em alguma coisa ou alguma coisa chegou atrasada na nossa vida. Eu já ouvi muitas pessoas fazerem esse tipo de comentário. Puxa vida, se eu tivesse tido esse conhecimento de hoje em outro tempo, como quem diz, agora não dá mais. Como se dissesse, poxa, chegou atrasado. Ter esse conhecimento agora, para mim, não está adiantando muito, era melhor que eu tivesse antes. Ou ainda, pessoas que perderam determinadas oportunidades na vida. E ela fala, poxa, perdi. Passou o famoso cavalo selado, né? Agora não dá mais tempo. Outros que começam a olhar para a sua idade. Puxa vida, olha só, eu com essa idade agora, pena que não dá mais tempo para isso ou para aquilo. E assim por diante. Eu acho que essa é uma sensação muito ruim. É uma sensação assim de impotência. Porque você está lidando com uma coisa que você não tem controle mais. Ou seja, o tempo que passou, o tempo que está perdido. A gente supõe ter um certo controle sobre o momento que estamos vivendo e conseguimos planejar um pouco daquilo que ainda vai acontecer. Mas o que já passou a gente tem como perdido. Não dá mais tempo, não dá mais certo, não tem o que possa ser feito. Então deixa eu te contar uma história. A Bíblia nos conta no Evangelho de João, no capítulo 11, a história de um grande amigo de Jesus que adoeceu. Jesus foi avisado que ele estava doente. Jesus não voltou imediatamente como era de se esperar. E então poderia fazer uma oração por ele que estava doente e curá-lo, já que Jesus tinha curado tantas outras pessoas das suas enfermidades, poderia muito bem ter voltado, ter orado por este amigo chamado Lázaro e pronto, ficava tudo resolvido. Mas Jesus não voltou. Jesus continuou fazendo o que tinha que fazer em outra cidade, mesmo tendo recebido o recado. Quando ele volta para esta cidade, para esta aldeia onde morava esse seu amigo, o amigo já estava morto e já estava sepultado. Ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. A Marta, ela era mais assim explosiva, sabe? Ela era daquela que não tinha papa na língua, o que dava na cabeça ela já ia falando. Então deixa eu mostrar para você aqui o que é que conta a palavra de Deus, logo depois do versículo 17, João 11, 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia, né, a cidade, distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, presta bem atenção nisso, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando ela diz essa frase, é aquilo que eu acabei de dizer. É um lamento por algo que já passou e você não tem controle mais. Se estivesses aqui, não estava. Passou. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Porque ela acreditava que Jesus iria orar por ele que estava doente e ele ficaria curado e estava tudo resolvido. Mas agora não tinha mais jeito.
Esta é a sensação ruim que eu me referi agora há pouco. É quando você tem um caso que passou, perdeu, sabe? Passou do tempo, não tem mais jeito. E é assim que muitas pessoas estão vivendo. Você achando que não tem mais jeito para você ter sucesso na vida, que você não pode ser mais um empresário bem-sucedido, até porque você acha que passou o seu tempo, que você já quebrou várias vezes. Você acha que você já tem uma determinada idade, por conta dessa idade, ainda mais num país como o nosso, que costuma, infelizmente, não valorizar as pessoas de mais experiência no mercado de trabalho, então você acha que não tem mais jeito para você. Essa sensação é horrível. Foi essa sensação que tomou conta de Marta. Mas como é interessante a pessoa que tem alguma coisa com Deus. Porque essa mulher, apesar de tudo, apesar desse jeitão dela, ser uma mulher assim, como a gente diz lá em São Paulo, uma mulher bem espeloteada, não é? Apesar disso, ela tinha uma comunhão com Deus. Ela era uma mulher de Deus. Ela recebia Jesus na sua casa. Ela recebia as palavras de Jesus no seu coração. Então, apesar desse sentimento, sabe, de atraso, de perda, apesar disso, ela completa. Primeiro ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela diz algo depois que é tudo que a gente precisa aprender. Ela diz assim, ó, mas sei que ainda agora Deus te dará tudo o que pedires. No momento em que ela diz isso, gente, sabe qual é a sensação que eu tenho? Que o céu faz isso, ó. O céu se abre diante dessas palavras de Marta. E nós precisamos aprender a abrir os céus para nós. Os céus são abertos com palavras e atitudes de fé que nós temos aqui na terra. É isso que acontece. Os céus se abrem quando nós usamos palavras ou atitudes de fé aqui na terra. Então o céu se abre para a gente. Foi isso que ela fez. Primeiro, ela mostra toda a sua humanidade. E na sua humanidade, no seu jeito natural de ser e de pensar, é como se fosse assim, não tem mais jeito. Mas a mulher de fé que existia nela se permite dizer uma palavra que vai de encontro à realidade dos fatos. Mas ainda agora, eu sei que aquilo que o Senhor pedir, Deus vai te dar. Então ela abre uma possibilidade de que aconteça alguma coisa. Ela abre a possibilidade de que um milagre possa se manifestar. E o final da história você conhece. Jesus chega diante do túmulo onde Lázaro estava sepultado, ordena justamente para essa mulher retirar a pedra, ela resiste. Ah, mas já cheira mal, tem 4 dias, mas retira a pedra. E quando a pedra é retirada, Jesus fala com o Pai e dá uma ordem. A sua voz entra naquele sepulcro, naquele lugar sem vida, naquele lugar que não tinha mais jeito, que não tinha mais esperança, naquela situação, naquele fato que era um fato consumado. A palavra dele entra. E quando a palavra dele entra, ela entra dando ordem. Lázaro, vem para fora. E quando ele diz isso, o morto aparece lá na entrada daquela caverna, todo envolto em lençóis, não é? Com os olhos, o rosto vendado, as mãos atadas, os pés atados. E Jesus diz: liberem esse homem, desamarrem-no e deixem-no ir. Puxa vida, isso é lindo demais, gente. Eu fico imaginando esta cena. Mas tudo isso se torna possível diante da frase de Marta: mas ainda agora. Pronto. É sobre isso que eu quero tratar com você agora, antes da gente orar. Você pode estar vivendo uma situação que também parece fato consumado. Você está vivendo uma situação que parece que já jogaram a pá de cal em cima, né? Como quem diz assim, está sepultado. Isso aqui não tem mais jeito. Essa empresa não ressuscita, esse casamento não ressuscita,
a minha família não ressuscita mais, entramos numa derrocada, estamos vivendo angústias e tristezas, já nos ofendemos o suficiente para que isso não tenha mais recuperação. Pode ser que você esteja vivendo isso. Pode ser que você já tenha cometido falhas tão grotescas na sua vida que você olha para si mesmo e diz: eu não tenho chance mais, eu não me levanto mais depois de tudo isso que me aconteceu, eu não me levanto mais, eu não me recupero mais depois de tudo isso que aconteceu. Pois eu quero entrar com essa frase de Marta na sua vida, lhe dizendo: ainda agora, ou seja, mesmo depois de tudo que já lhe aconteceu, mesmo depois do fracasso, mesmo depois da derrota, mesmo depois da vergonha, mesmo depois do atraso, mesmo depois das decepções, frustrações, traições que você recebeu ou que você praticou, mesmo depois de todas as mazelas, ainda agora o Senhor pode fazer uma obra na sua vida. E você pode me dizer: pastor, com que garantia você diz isso? Poxa, você quer garantia maior do que essa? Ele deu jeito para alguém que estava morto. Você está vivo. Imagine isso comigo. Ele deu jeito para aquele que estava morto. Você está vivo. Você está me olhando agora, está me assistindo, está me ouvindo. Você está vivo. Então,